Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo das 7h30 da noite, toda quinta-feira. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. Vamos então dar continuidade. A nossa irmã Selma vai fazer o estudo do capítulo 81. Então, convido a Selma a fazer também a nossa prece de abertura. Então, vamos. Boa noite a todos. Agradecer a espiritualidade amiga que se encontra conosco, a Falange de Emmanuel, e ao nosso Mestre Jesus, principalmente, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos orientando pelo bom caminho. Que essa falange bendita que se encontra possa nos inspirar, nos auxiliar no nosso estudo, nas nossas reflexões, para podermos também compartilhar isso com aqueles que estiverem junto conosco aí nessa caminhada, assistindo aos nossos vídeos. Que tenhamos orientação, inspiração, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o texto da noite de hoje. Sim, sim. Não, é 82. É, é É 81, 88, É 82, pois é. espírito. Eu estudei no Isso, 82. 82. Eu falei errado. Tudo Que, bem. aliás, gente, Isso. é um capítulo de uma beleza. Gente, Exato. olha, eu fiquei nas nuvens lendo esse capítulo. Beleza. Que coisa bonita, É, né? o que esse, É tão bom ser espírita, né? A gente tem uma outra maneira de encarar a vida, é uma maneira muito melhor, mais feliz, muito mais feliz, não há dúvida. eu acho que o espiritismo ele abre os nossos Hum, olhos com relação ao isso, mundo, nossa mente, não é? isso, E a isso, gente vê as coisas de uma forma diferente, né? Mais isso. realista, talvez, É né? claro, Isso mesmo. até com mais, eu acho até com mais responsabilidade que a gente fica por causa da consciência, mas ao mesmo tempo é uma aquisição muito grande para o espírito. Como conforta a gente, como ajuda, né? Sim. Então, Vamos lá. o estudo hoje do livro Pão Nosso, é esse que nós já falamos aqui, né? Que é viver em espírito, o item 82, né? E isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 13, que diz: Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quem falou foi Paulo. E isso aí é o mesmo, vamos dizer assim, mesmo capítulo, né, de Romanos, e que não é por coincidência, que a gente sabe que coincidências não existem, né? Foi um capítulo anterior também que eu mesma falei, que é segundo a carne, que esse mesmo Romanos aqui, vou pegar aqui, ele fala aqui, né, o capítulo 8. Pois se viveis segundo a carne, estáis caminhando para a morte. Isso foi o que foi falado na semana que eu fiz, no estudo. Mas se pelo Espírito fazeis morrer as obras da carne, vós vivereis. Ele está linkado com o estudo anterior, não é o da semana passada, mas o estudo anterior que eu fiz, que foi segundo a carne, e, né, nós falamos da necessidade de sairmos dessa situação de viver sob a carne, não é? Porque ele fala aqui, segundo a carne morrereis. Mas morrer é o quê? Como? A alma se esvai, ela se desmancha? Não, né? Ele diz que o espírito não morre, a gente sabe que nós somos imortais, não é? Mas quando vivemos muito na matéria, a gente não, vamos dizer assim, não alimenta, digamos assim, o espírito que precisa, né, para ele viver, crescer, evoluir.
não é? Por isso, essa colocação de Paulo, ele colocou, né? Ele falou sobre isso nesse versículo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quer dizer, se você mata, na minha passagem bíblica, que fala assim, fazeis morrer as obras da carne, vivereis. Por quê? Isso aí é viver em espírito. Você vive na carne, na matéria, mas você vive para o espírito. Não é só, claro que existem as necessidades da materiais, nós estamos aqui para isso, que é para vivenciar e aprender, né? Obrar, passar por expiações e provas necessárias para o quê? Para viver em espírito, para evoluir, para aprendermos, né? Morrer na carne é o quê? É abrir mão das coisas que nos prendem a ela, não é? Nos prendem à matéria, né? Que é a vaidade, o orgulho, a ira, o egoísmo, a gula, todos esses pecadinhos, né, que falam os pecados capitais, que as pessoas cultuam muito isso, nos prendem à carne. Não é? Então, quando nós conseguimos matar isso, que ele fala, matar as obras da carne, né? Quer dizer, a gente consegue se libertar de um ou outro, e vai sucessivamente isso, não é? Que a gente consegue suprimir uma coisa, depois você vai a outra, e tudo, você já começa a viver em espírito. Foi isso que eu entendi, entendeu? Que ele fala, mas se vive pelo espírito, né? Quer dizer, matando a carne, vivereis. Por quê? Porque nós somos espíritos. Estamos em carne, estamos na necessidade da matéria aqui nessa terra, né? Estamos na carne, mas nós somos espíritos que habitam um corpo de carne. Então, a necessidade o quê? É desse alimento espiritual. Não é um alimento só na teoria, é um alimento da prática, se praticarmos, né? Vivenciarmos as obras em espírito. Né? Aí você dizer, o quê? Vou ficar acordar, jejuar e viver o dia inteiro rezando? Não. Nós vamos falar sobre isso aqui, conforme Emmanuel vai nos descrever. Não é Alguém isso. quer falar alguma coisa? Acrescentar aí? Não, não é isso, realmente. É poder se libertar da prisão da matéria através do envolvimento com o seu próprio espírito, mas é um processo natural, não é assim, Exato. Uma coisa forçada. Aí não funciona. Faz um jejum o dia inteiro, quando acaba, está danado da vida, briga com a mulher, bate nos filhos. Quer dizer, não adiantou nada ficar fazendo. Não é só por fora, né? Claro. A coisa tem que vir de dentro. Claro. A gente tem que fazer essa transformação interior. Aí a gente volta sempre bate naquela tecla que o espiritismo fala muito, isso é a nossa reforma íntima. Quer dizer, que é de dentro para fora. Né? É importante a gente entender que esse mortificar, né, como vocês já falaram, não é sacrifícios físicos da matéria, né? Pode até ser em alguns casos, mas não é esse o objetivo principal. Não. O objetivo ele é que você priorize o espírito, né? Que você esteja vivendo a sua vida na matéria, cumprindo os seus deveres da matéria, fazendo escolhas materiais, mas pensando na vida espiritual. Né? Qual é a consequência disso na minha evolução espiritual? Por que eu faço isso? Né? Como é que eu posso exercer minha tarefa, meu trabalho? Isso tudo é exatamente mortificar a carne, né? Nesse sentido, de você vai muitas vezes priorizar o espírito. Né? Muitas vezes não, o ideal é que seja sempre, né? Que a gente busque em todas as escolhas estar priorizando a nossa evolução espiritual. A gente sabe que é difícil, né? Porque, como diz o ditado, a carne é fraca, que é um ditado errado, né? Que na verdade é o espírito que é fraco, o espírito fraco não resiste à carne, e aí acaba, né, priorizando os prazeres da carne, as facilidades que o dinheiro e o poder muitas vezes podem trazer. Mas é isso, né? A gente vai estudar aí, a Selma vai em frente, a gente vai ver essa questão, que é o que o espiritismo basicamente prega, né? Que é a importância da gente estudar o espiritismo é isso. É a gente entender que nós somos
espíritos num corpo de carne, não um corpo Isso, de carne que isso, tem um espírito, né? Então, isso. é isso. A prioridade da nossa vida, seja aqui encarnado ou lá, é sempre o espírito. Porque é ele que permanece, né? A carne fica. A carne é como uma roupa que você troca. Exatamente. E se Né? você consegue ir se espiritualizando aos pouquinhos, porque é aos poucos isso, você vai também ficando menos material. Mas é um processo que vem naturalmente, não é forçado, né? Nada disso, vem naturalmente, né? Exatamente. Que até o Vitor falou assim, às vezes a gente faz até meio forçado, né? Vamos dizer assim, que sacrifício, né? Ah, eu gosto de comer muito, mas a gente sabe que a gula também faz parte do É, pecado. E se eu como demais e como coisas que não são muito saudáveis, o meu corpo vai sentir e vai prejudicar o quê? A minha caminhada como espírito. Então, isso é um sacrifício. Eu tenho que diminuir a minha gula, isso. mas é um exercício. Porque se eu quero viver em espírito, se eu quero ser melhor, eu preciso, né? Eu já tenho essa consciência, eu tenho que começar a maneirar. Isso é um exemplo, né? Entre as coisas, né? Eu tenho que começar a maneirar. Eu não posso viver minha vida toda de segunda a segunda numa rave, por exemplo. Adoro dançar, adoro baile, mas eu não posso fazer isso todos os dias, não é? Então, a gente tem que aprender a abrir mão e colocar a prioridade às nossa jornada espiritual. A gente começar a entender que é o que o Vitor falou, não somos um corpo que tem um espírito, nós somos espíritos que habitam o corpo. Né? Fala, João. Usar a matéria sem ficar dependente dela, né? Exatamente, exatamente. Então, nesse primeiro aqui, o Emmanuel nos fala: quem vive segundo as leis sublimes do espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. É interessante, né? Parece até uma poesia, né? Para a gente interpretar. Ó, vive segundo as leis sublimes, que são as leis sublimes, a gente fala que são as leis de Deus, não é? As mais elevadas, né? As leis sublimes do Espírito. Respira em esfera diferente do próprio campo material. É como se a gente está aqui, mas não, mas está meio que assim eu fico imaginando assim, é como se a gente estivesse volitando na matéria, fora, um pouco fora dela, né? Porque você está mais elevado, você está mais sublime, né? Aquela coisa toda. Então, é como se fosse assim, respire em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Quer dizer, a gente está na matéria, né? A gente caminha na Terra, não é? Mas a gente já tem um ar, uma maneira de observar as coisas de forma diferente. Né? Ele fala assim, a gente está na carne, mas a gente não pode viver só dela, a gente tem que pensar além dela, é o que o João falou, a gente tem que viver além da carne. Né? Claro, eu preciso, eu acordo, tomo meu café da manhã, pego condução, vou para o trabalho, fico lá o dia inteiro, saio para almoçar, volto para casa, encontro a família, janto, tomo um banho e vou dormir. Isso é todos os dias. Né? Existem essas necessidades materiais, mas a gente não pode viver como autômatos só para a matéria. A gente tem que dar uma pausa. Assim, olha, tem o dia que eu vou à casa espírita, tem o dia que eu vou palestrar, né, Vitor? Né? Eu vou estudar isso, tem o dia que eu vou fazer a doação das roupas, eu vou fazer a doação das quentinhas. E são coisas, a gente tem que sair dessa questão daquele cotidiano que a matéria nos impõe. E a gente tem que fazer também as coisas para o espírito, tratar da parte espiritual, ler, né? Até ler livros edificantes, né? Que ampliam o nosso universo mental, né? Abre nossas mentes, né? Para as coisas do espírito, não é? Ler, você
conversar com outras pessoas de outros temas mais também edificantes, ouvir boas músicas que elevam, não são essas que a gente fica ouvindo por aí, que faz até... Né? Isso também ajuda a gente a nos dar uma desconectada, digamos assim, dessa questão material e, sabe, e nos colocarmos num ponto mais espiritual. Tem músicas que nos elevam realmente, né? E a gente tem que ver essa a questão. Vamos a uma casa espírita, vamos ver o que a gente pode contribuir com alguém, com um vizinho, né? Não é só numa casa espírita, mas às vezes um vizinho, um amigo do lado ali, né? Uma pessoa até que a gente nem conhece muito bem, mas estou vendo que está precisando ali de um auxílio, se mudou uma pessoa nova ali, vai lá oferecer um cafezinho, né? Que nós não tem nem um fogão ainda pronto, ligado, um café com... eu acho que isso é um trabalho fraterno, é algo que ajuda as pessoas a ver, assim, é porque eu sou boazinha, a gente está aprendendo a ser bom. Né? Não somos bons, estamos aprendendo a ser bons, fazendo coisas boas para o outro. Né? Isso que vai nos elevar, né? Vai nos levar viver em espírito também, isso nos ajuda, não é? E aproveitar os momentos difíceis da vida material. Por exemplo, você vai para o trabalho, o chefe está irritado, está agoniado, você fica quieta, faz uma oração quietinho, essas coisas que a gente tem que ir fazendo, porque a vida material esgota muito as pessoas também. E a gente tem que ter atenção com isso, para a gente não embarcar, né? Isso aí eu já posso até pontuar nesse parágrafo seguinte. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso entrar nesse parágrafo? Pode entrar. Fala aqui. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Né? Quer dizer, essa compreensão é uma compreensão elevada, né? Quer dizer, a materialidade ela é transitória. Né? A espiritual ela é algo mais sublime, mais harmônica, mais elevada. Então, quer dizer, isso aí que a Doroteia falou se encaixa bem nessa compreensão aqui. Né? Às vezes você está dentro do trabalho, nessa rotina também, mas tem um conflito, tem um clima mais pesado que a gente pode, né, trabalhar nisso para uma melhora. Né? Você vê que, às vezes, um clima pesado a gente pode se colocar em oração, né, mentalizando, para que as pessoas fiquem, né, se harmonizem, né? A gente não entrar em conflitos com o outro dentro do próprio trabalho, né? Se colocar numa situação mais equilibrada, mais harmônica, né, mais elevada, para auxiliar nessa questão também, citando esse exemplo que a Doroteia também colocou. João? Você eleva a tua vibração para não deixar a vibração da perturbação atingir e, consequentemente, você abaixa a outra, né? Para não deixar virar aquele tumulto generalizado, vamos dizer. Sim, exatamente. O mundo material, muitas vezes, nos obriga a estar em situações ruins, né, desagradáveis. Imagina quem mora, por exemplo, num país que está em guerra, né, que a pessoa não tem escolha, a guerra está rolando, tiro, bomba, mas aquele que já compreende, ele consegue exatamente ter essa posição íntima, né, que é interna, do espírito. Não importa o mundo exterior, você vai agir da forma correta que manda a lei divina, que manda Jesus. Então, se tiverem pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas com dores, você vai se colocar à disposição de ajudar, de curar, de dar resgate, mesmo que seja até mesmo um inimigo, né? Um inimigo entre aspas, mas que está ali ferido, você vai ajudar, você vai acudir, porque é o que eu falo, não importa, pode ser no meio da guerra, mas você vai ter as decisões que Jesus teria naquela situação, né? Você vai pensar com o Espírito
porque você coloca exatamente essas leis divinas acima das leis dos homens, né? E é assim que a gente tem que se posicionar intimamente em todas as situações, quando a gente começa a compreender que a vida é muito mais do que somente os louros que a gente pode vir a conquistar por certas decisões, mesmo que sejam inapropriadas moralmente falando, mas que podem render louros materiais, a gente passa a não mais valorizar dessa forma, né? E a gente passa a pensar exatamente mais nos louros que virão futuros, porque o material, por melhor que seja, a gente sabe que é passageiro, vai acabar. Ninguém vive para sempre aqui na matéria. Tudo, né? Mesmo que a gente pudesse viver na matéria aqui muito mais tempo, né? Ainda assim, as coisas materiais se deterioram, se corroem, se perdem seu valor, deixam de existir. Então, tudo é transitório na matéria, né? E as únicas coisas que realmente permanecem e são eternas são as do espírito. E por isso, então, a gente começa a tomar decisões pensando mais nos louros espirituais e menos nos louros materiais. Exatamente. Até acho que tem uma questão no livro dos Espíritos eu acho que é 920, que Kardec pergunta se a pessoa se tem a felicidade aqui, né? Se a pessoa na Terra é feliz, né? Se pode ser feliz. E os Espíritos dizem que aqui é uma felicidade momentânea. Nós temos momentos felizes, porque a felicidade não é deste mundo também, né? Assim, até por conta do nosso planeta, da inferioridade moral do nosso planeta, não nos permite sermos felizes, não é? Mas existem momentos felizes e temos condições, às vezes, de estarmos, né? Procurando situações que nos deem contentamento, felicidade, não é? Trabalhar fora só da matéria. A matéria é essencial, mas ela não é aquilo que vai nos dar o contentamento. Não existe isso. Aqui, não. Aqui na Terra, ainda não. Então, aí é o seguinte, né? Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Quer dizer, esse momento que estamos vivendo na carne, aquele que vive em espírito, ele aproveita esse período da carne, não é? Ele está aqui na Terra, ele tem que passar por essas situações todas que nós falamos aí, né? Os momentos de conflitos, de guerras em determinados lugares, que acaba, mesmo que esteja em outro, lá na Europa, respinga aqui, né? Reflete aqui para nós, né? E ele vê isso assim, como que? Ele diz aqui, a permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar, né? Então, tudo que passamos aqui vale como aprendizado. Toda a nossa escola, né, daqui da Terra é para o nosso crescimento espiritual, porque a matéria, né, a carne a que nós estamos, né, serve de instrumento para isso, para nos aperfeiçoarmos, né? Esse é o instrumento divino, né, para que a gente se melhorar, nos dar essa permissão de estarmos aqui, tendo as experiências materiais, para nos aperfeiçoarmos como espírito. E a cada situação da nossa vida é sempre que fala assim, mesmo que pareça ruim, é bom. Né? A gente sempre fala, tudo que nos acontece é para o nosso bem, né? Mesmo que pareça ser ruim. Né? E depois, lá na frente, a gente vê que a situação foi benéfica. A gente sempre tem aprendizado com todas as situações que nos acontecem. Né? Então, quem vive em espírito sabe aproveitar esses momentos, essas situações aqui da Terra. Né? Todo aprendizado, tudo é escola, não é? Tudo é válido para quê? Para o crescimento, para o burilamento, para o aperfeiçoamento do espírito. Né? É esse que ele fala que
é o aprendiz aplicado, o aprendiz, né? Ele está aprendendo. Nós somos aprendizes, não é? A gente está aprendendo a ser um espírito melhor. Isso. Nós estamos aprendendo a evoluir. E ele, como aprendiz aplicado, né, que está seguindo as diretrizes do Jesus, deixou aqui para nós, ele vê que todas as situações da vida são aprimoramentos da alma. Né? Selma, e poder até perceber, porque existem, às vezes, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, certas vibrações tão ruins que não vale a pena nem você estar ali trabalhando, sair também, às vezes, de um ambiente para você não se deixar contaminar. Isso é muito da sensibilidade de cada um, mas que a gente tem que estar em alerta, porque o nosso mundo aqui é uma mistura, né, de bem e de mal o tempo todo, é o tempo todo, né? Então, tem que ter um alerta, né? Exatamente. Né? Não podemos terminar com muitas coisas. Como? Não temos força para isso. Exatamente. Continuando. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. A gente tem que vamos salientar aqui que trabalho não é só aquele que paga o nosso salário. Né? Salário é toda a ocupação útil, né? É necessária, porque ela é um exercício moral. Trabalho. Oi? Trabalho é toda ocupação útil. Então, toda ocupação útil, ela é um exercício moral, porque quando você faz um trabalho edificante, quando você faz um auxílio, você leva uma comida, né? Você ajuda uma senhorinha a carregar uma bolsa do mercado, não é? Você vai lá na casa dela, ajuda ela a fazer uma comidinha, por exemplo, uma pessoa adoentada, você vai lá preparar um caldinho para ela e tudo. Isso é um trabalho. E isso, o que acontece com a gente quando a gente faz essas coisas boas e a gente vê o resultado daquilo que a gente faz? Dá um calorzinho, né? No coração, né? A gente fica tão grato de poder fazer essa doação, né? E isso o quê? É onde a gente tem um aprendizado moral, nos eleva, né? E nos estimula a querer fazer mais. Não é? Quando a gente vê o resultado daquilo que a gente faz. Né? E mesmo que a pessoa não reconheça, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Então, ele fala que a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Porque nesse daí, nessa ocupação útil que a gente tem, que a gente vai eliminando, vamos dizer assim, a gente vai tirando aqueles pecadinhos capitais que a gente tem, né? É que a gente vai abrindo mão deles para colocar os valores morais na frente. E o trabalho nos dá essa condição, né? É ele que vai nos auxiliar nessa alavancada para o progresso moral, espiritual que nós precisamos. Né? E não é só o trabalho de salário, o trabalho que nós temos no dia a dia, que nos paga, né, que nos dá o salário mensal para pagar nossas contas e o alimento, tudo isso é importante e também é um aprendizado, porque a gente tem que aprender a engolir sapo, a ouvir fofoca em grupinho e não entrar na fofoca e se influenciar naquilo, né? A gente assim aprende a exercitar a paciência, a tolerância, às vezes, com o outro, porque são muitas pessoas diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e a gente tem que saber conviver com essas diversidades, né? Isso também é um trabalho para elevação moral nossa. A gente sabe que aquilo não pode. Eu não quero isso, eu não posso ficar com picuinha com o outro, eu não posso falar mal do colega, né? Eu não posso. Eu não vou ficar batendo de frente com o chefe, eu tenho que aguentar, escutar, aceitar.
São coisas que a gente tem que aprender. Aí a gente abre mão do orgulho, né? Da, daquela do egoísmo em muitas situações, né? A gente abre mão da maledicência, e assim a gente se progride. Né? Isso é importante também. Alguma colocação? Até emprestar o ouvido é um trabalho. Você ficar Exatamente. ouvindo. E é um trabalho assim, é uma coisa boba, né? Não, porque às vezes você tem que ouvir a pessoa e não se deixar influenciar. A pessoa está com uma vibração tão ruim e ela está falando para você e você tem que manter a tua vibração boa para não deixar aquela vibração te atingir, para Sim, você poder ouvir ou até dar um conselho bom, uma opinião, ou então não falar nada, né? Que a pessoa em si parece que harmonicamente no ambiente você, quando você consegue controlar a sua vibração, porque ela espalha, uhum, atinge a pessoa e a pessoa acaba encontrando ela mesma a própria solução. exatamente. Eu sei mais ou menos disso, que uma vez já aconteceu comigo, eu estava no supermercado e a menina do caixa estava tão, tão estressada da vida que a vibração que ela estava me fazendo mal, ela estava começando a me sentir mal. Foi eu me distanciar, eu melhorei. Quando eu voltei, eu não fiquei ruim de novo. Eu falei, é a garota, ela está espalhando tudo. É, É terrível, né? É terrível, é terrível. complicado isso, mas a gente tem que. Isso aí também é um exercício, a gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? E às vezes é até o motorista do ônibus que está atacado, a gente morre de medo lá dentro. Exatamente. É a próxima frase ali do texto. Uhum, exatamente. Que ele fala que na ignorância alheia descobre preciosas possibilidades de serviço. Né? Quer dizer, a ignorância aqui, vamos deixar aqui, é aquele desconhecimento, né? Então, quando você tem um pouquinho mais, sabe um pouco mais do que o outro, isso aí é uma oportunidade. A gente tem essa oportunidade de ensinar, de orientar, não é? É o que a gente já aprendeu, né? Aí você tem isso aí é até uma caridade moral. É uma caridade quando você auxilia aquele que está na. Desculpa. Você auxilia ele. Deixa eu olhar aqui, porque aqui na tela eu me perdi, eu tenho que ver aqui. Você, a sair dessa ignorância, né, desse desconhecimento das coisas, né, você como é que é? Aciona o sensor da consciência dele, aquela consciência que Deus colocou em todos nós, né? Você acionar esse botãozinho da consciência desperta para ele. Então, isso também ajuda, né, a ele entrar nessa caminhada, né, também, que a gente está aqui, todo mundo, né, um dando a mão ao outro, né? Então, essa dificuldade da dificuldade não, essa ignorância dele, né, a gente tem que ver sempre como uma oportunidade para nós e para eles também, né? Porque esse auxílio que a gente dá com o pouco que a gente já sabe, não é? Olha só, é só porque eu estou estudando, eu estou frequentando, não é que eu sei de tudo, não. Não, Mas eu estou estudando, eu estou aqui aprendendo. Eu não vou dar uma orientação para ele de como foi a criação do universo, como que Deus fez. Né? Essas são coisas que a gente ainda tem muito que caminhar para entender, né? Mas a gente sabe um pouquinho. A gente pode ensinar o que a gente está tentando aprender de valores morais, né? De solidariedade, de compaixão, né? De caridade, né? Perdão, tolerância, essas coisas que falta ainda.
a gente está aprendendo. Nem sempre a gente consegue também todos esses, né, essa paciência, né, essa tolerância, mas é algo que a gente está no exercício. E a gente auxiliando o outro também nisso é importante para nós mesmos, principalmente. Continuar? Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Mas até meio que linkado com aquilo, né? É a reflexão das nossas dificuldades para o conhecimento de nós mesmos. Né? Quer dizer, é quando a gente faz assim, faz uma reflexão, que fala, nas dificuldades e aflições da estrada, nós estamos. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade, estou passando pelas aflições, que são as nossas provas e expiações aqui necessárias da Terra, né? Isso nos ajuda a refletir. A gente tem que parar e pensar: por que eu estou vivenciando essa dificuldade, né? Passando por essas aflições? O que eu posso fazer para amenizar isso? Onde foi que o que eu fiz de errado? Às vezes eu não tenho a resposta do que fez de errado, porque às vezes nem é coisa daqui, né? Mas assim, eu estou errando. Se aquilo está passando por mim por várias situações, é porque eu continuo errando. Aí vamos entrar novamente naquela questão da nossa reforma íntima, né? É olhar para dentro, adquirir esse conhecimento de nós mesmos, como eu sou, o que eu sou, né? Qual é a minha dificuldade, né, que eu tenho. Isso nos traz essa iluminação. Quer dizer, ele fala assim: recolhe recurso à própria iluminação e engrandecimento. Quando você é sabedora das suas dificuldades e aflições, é onde você pode começar a ter essa iluminação, porque você percebe as coisas que estão erradas para caminhar. Mas, às vezes, não consegue, é difícil. É difícil por quê? Porque a gente não consegue se olhar, a gente não consegue ver nossos próprios defeitos, assumi-los, né, com humildade. Não, eu sou imperfeita nisso, eu tenho dificuldade nisso, como eu posso fazer para melhorar, para amenizar isso? É um processo que, para viver em espírito, é um processo necessário também. A gente ter esse olhar para nós e a humildade de reconhecer nossos erros, nossos enganos. Fala, João. Essa frase de Emmanuel aí é o manual para o indivíduo sobreviver na Terra, né? E aprender. E das dificuldades, das aflições, é que ele vai encontrar a iluminação e engrandecimento para a evolução dele. Agora, também, isso tudo que você falou aí, ok. Agora, também tem o outro lado, né? As pessoas que não aceitam essas aflições e dificuldades que ela está passando, não é esclarecida a esse ponto, né? Vivem revoltadas. Essa é aquela pessoa ali de cima que eu falei, que vive na ignorância. Isso aí. Né? Entendeu? Isso é um trabalho, é algo que a gente precisa aprender. Às vezes a gente sabe que as dificuldades que nós estamos passando são necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, mas a gente não consegue reconhecer ainda a falha em nós mesmos. Mas já sabe que tem que aquilo é por conta dos nossos erros, mas não consegue enxergar os nossos erros ainda. Essa é a dificuldade nossa, mas já saiu da ignorância. Né? Já estamos no aprendizado. Ainda não consigo ver o meu erro. Não tenho ainda a humildade, né, de reconhecer o meu erro. Mas eu estou no caminho. Eu estou tentando. Né? Já não estou mais naquele cego, a trave no olho, já saí da ignorância. Entendeu? Mas a gente é assim que se segue.
Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. É interessante quando ele fala que vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Aí eu lembro assim, quando a gente ficava olhando o céu, vendo as nuvens, né? Isso dá uma sensação de leveza. A nuvem sempre dá uma sensação de leveza, né? Que ela flutua pelo ar. Sim. Mas o que acontece? Você vê o obstáculo como vê correr nuvens. O que acontece com as nuvens? Você vê, ela tem uma forma, às vezes a gente procurava até formas de bichinhos nas nuvens, não é? Aí, conforme você via coelhinho, você via cachorrinho, mas aí você vai olhando, a nuvem vai passando, aquela imagem, ela se modifica, ela deixa de ser o cachorrinho, o coelhinho, né? E vai saindo daquilo. E, se você ver bem, esse é o obstáculo. Esse é o que ele fala aqui, ver passar obstáculos como ver correr nuvens, né? A questão é, as dificuldades, elas existem, sim, mas elas passam. Se você ficar se prendendo a ela, na situação, você não consegue andar e você não vai sair daquilo. Se você deixar o obstáculo, né, a dificuldade que está ali na sua frente, seguir o curso, ela vai passar. Assim disse Maria para Chico, não é? E isso também vai passar, seja para o bem ou seja para o mal. Vai passar, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, a gente tem que ver isso, ver que os obstáculos, eles são como essas nuvens, elas vão seguindo em frente, vão se transformando e vão saindo daquela condição que a gente via no início, né? Aquela nuvenzinha que parecia um sorvete, ela deixa de ser um sorvete, passa uma outra forma, e é assim que a gente vê os nossos obstáculos. Eles vão seguir, vão se transformar, vão se desmanchar, muitas vezes vão se diluir, né? E é assim que acontece. Não tem, assim, ele segue suave, mas vai passando. Então, e ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Isso aí é uma questão assim, né? Porque a gente tem essa situação assim, tudo é meu. Meu, é meu, é meu, é meu, minha casa, meus filhos, meu carro, como se fosse posse nossas. Mas tudo isso é o quê? É transitório. Aí lembra, e vai lá na frente também, nós vamos falar isso também, nós não somos donos de nada aqui nos pertence. Nós somos usufrutuários. Deus nos concedeu, né, tudo isso aqui para que nós usemos, mas não nos apeguemos. E aí a questão da materialidade acaba trazendo esse apego ainda às coisas da terra. Então, aí isso acaba, isso de uma certa forma, prende os obstáculos, né? As dificuldades, porque a gente se prende nas coisas, né? Quer ter posse daquilo, né? E aquilo não é nosso. Deixa ver, deixa passar, né? Tentar seguir, que naturalmente tudo se resolve, né? E é por aí. Entender que esse amor, né? Você tem que ser responsável pelas coisas. O amor, ele faz parte da natureza humana e espiritual também, mas não é esse amor, em espírito não é o amor da carne, né? É um amor mais universal, né? Mais fraterno, mas não te dá direito a isso, ao objeto do amor. Ele nós não nos tornamos dono daquilo que a gente ama. Alguém quer falar? Então, dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Esses três aqui, né? Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio.
ampara-se em inclinações doentias e serve-se em escravizar-se. Isso aqui, para mim, ele está muito claro com relação à benevolência, e que se resume ao amor, não é? É aquilo que eu falei, a gente ama aquilo, mas não é nosso, não é dono, então a gente não tem domínio sobre aquilo, não é? E aí você vê assim, o que é o significado de benevolência? Né? A benevolência ela é a disposição de fazer o bem, caracterizada pela boa vontade, bondade e compreensão em relação ao próximo. Né? Agir com compaixão, tolerância e desejo genuíno pela felicidade alheia. Né? Então, quer dizer, é boa vontade ou querer bem. Aí a gente vê, né, que se você tem essa benevolência, essa boa vontade, né, para com tudo, você não precisa ter essa, esse domínio, né, esse devotamento que queira dominar, amparar sem inclinações doentias. Você trata bem, você cuida da pessoa, você ampara, mas não precisa também se sentir dono daquilo, né? Ficar na situação doentia que ele fala aqui, que quando você cuida, você acha que é seu, né? Servir sem escravizar-se. Também está tudo ligado a isso. Então, quando você tem a questão, você faz o bem, ter boa vontade, ter compreensão para com o outro, né? Você não se escraviza, você não se torna doentio e nem quer dominar ninguém. Isso faz parte de um aprendizado maior que nós temos que ter, que é o amor, aquele amor incondicional, aquele amor que Jesus falou para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E quem é o próximo? Você ama a si, mas você tem que amar o próximo como a ti. Não tem que olhar quem é o próximo. Você só tem que amar e fazer o bem. Né? Posso continuar? Uhum. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Doador, que a gente fala que é o nosso pai, né? Nosso pai maior. Então, quer dizer, tudo da natureza é ligado a Deus. Né? O que cabe a nós é plantar, semear. Não se importa com o tempo que vai levar para aquela semente dar frutos, né? Na colheita. É o tempo de Deus, como dizem, não é? Então, assim, a gente tem que ficar. Que ele fala aqui, permanece atento para as obrigações da sementeira. Você tem o quê? Um dever moral, aquela obrigação, de semear. Semear aquilo que lhe foi dado como lição. Falar com as pessoas, fazer o que lhe cabe, né? Seguir a sua caminhada, seguindo os passos de Jesus, né? E pelo caminho você vai obrando, essa é a tua obrigação, quem vive em espírito. Mas não se preocupa com a colheita, ela vem naturalmente, né? Porque tudo aquilo que a gente faz para o bem ou para o mal chega para nós, não é? Então, a gente não precisa correr atrás, vem naturalmente, porque tudo isso aqui que é uma coisa natural, que a lei é divino, que ele fala que é do eterno doador, isso aí naturalmente vem para nós. Né? É porque faz parte da natureza. Planta, campo, sol, chuva, água, vento, são elementos naturais. Você não tem domínio sobre isso. Né? Então, a gente tem que deixar a própria natureza se encarregar. Porque quando a gente fala a própria natureza, é o próprio Criador. Ele vai se encarregar de lhe dar exatamente aquilo que você plantou. Isso. Né? Fazendo um link ali com o que a gente falou lá no início, né? Isso. Muitas vezes na matéria a gente vai plantar,
e vai colher amargores, porque o mundo ainda é um mundo perverso, ainda é um mundo errado. Então, a colheita material muitas vezes vai ser de dor, de sofrimento, de incompreensão. E aí, se a pessoa não está vivendo pensando no espírito, como a gente falou lá no início, ela vai se inquietar, porque ela vai Isso. achar exatamente que está errado, né? Que está injusto, que está isso, que está aquilo. Mas não, aquele que já vive pelo espírito, ele vai ter essa consciência de que não, porque a hora ainda é para isso, né? A gente tem essa consciência de que essa dor, o sofrimento é o necessário, é a resposta que o mundo vai nos dar ainda nesse momento, mas porque a colheita não é para agora, não é material, é espiritual. Exatamente. O Porque não importante, adianta o importante é não desistir. Não desistir, né? não adianta viver nas aflições, né? Segundo a carne, né? Que as pessoas vivem nas aflições, não quer perdoar, não quer renunciar, é intolerante. Isso aí é quem vive na carne. Quando nós queremos viver em espírito, né? A gente tem que fazer, isso aqui é uma cartilha, vamos dizer assim, que o Emmanuel está nos dando, para caminharmos para viver em espírito, né? Então, usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Ele não precisa de mais nada. Eu falei, usufrutuário dos bens divinos, aquilo que eu falei. Nada daqui é nosso, não é posse. Nós apenas usufruímos daquilo que Deus nos deixou aqui. Né? Então, nós somos usufrutuários desses bens divinos. Aí ele fala, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência, no coração, seus próprios tesouros. O que são esses tesouros? Estou fazendo arguição. O que são esses tesouros, seus próprios tesouros? Como as conquistas que você já conseguiu. Podem ser pequenas, mas são tesouros, né? As conquistas morais, espirituais, não é? Não, claro. Esses são os nossos tesouros. Não, só para deixar bem esclarecido, né, para quem está ouvindo a gente não criar algo, né? Não. Essas conquistas, ele carrega na consciência e no coração, porque é isso aí que vai conosco quando deixamos esse corpo de carne. Então, o que são os nossos valores morais? Não é? Isso que Doref até falou, o que a gente aprendeu, né? O que a gente praticou de bom, isso é o nosso tesouro. Esse é aquele tesouro que a traça não que a ferrugem não corrói, que a traça não come, não é? Então, esses são os tesouros morais. Né? E esse que vai com a gente. Sai daí, meu filho. A gatinha está curtindo você. Que gracinha. Está com o rabinho assim, abanando. Então, bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um novo dia. Sublime transformação e alegre despertar. Que lindo. Muito lindo, né? Na prática, a gente ainda tem essa dificuldade, né? É algo que ainda, assim, eu digo por mim, é algo que ainda assim fico um pouco aflita, porque eu ainda estou no caminho, eu ainda tenho as minhas mazelas, eu ainda tenho aprendizados, né? Eu ainda tenho que aprender muito mais. Eu sei, né, que eu tenho, que eu preciso fazer, né? Mas entre saber fazer o que precisa e fazer o que é necessário, tem uma diferença. Mas aqui, eu estou aqui estudando, estou aqui, né, procurando aprender, vou lendo, vou vendo vídeos, palestras, para alimentar o meu espírito, introduzir isso na minha alma e compreender melhor.
Mas é isso, pela literatura, tantas literaturas que nós temos, a gente fala, que fala, bem-aventurado o homem que segue vida afora, em espírito, né? Aquele que sabe viver para Deus, para Jesus, né? Aquele que sabe, que passa pelas dificuldades sem se lamentar, é aquele que tem sempre a oportunidade de se doar para alguém, não é? Isso é reconfortante quando chega o momento, né, que ele fala assim, a morte aflitiva, né? Ela não é aflitiva para ele, porque ele sabe o que espera ele depois dessa morte física, né? Ele fala que não é mais que uma alvorada de um novo dia. Ele dorme, quando acorda, está na pátria. Né? Diz que a gente morre todos os dias quando vamos dormir, né? É um preparo para a morte, que a gente dorme e acorda. A gente dorme, a gente morre um pouquinho, depois acorda. Eu acho que já é um preparo mesmo. Nossa, como é que a gente vai fazendo um estágiozinho para saber lidar quando for o momento, de verdade. Porque nada mais é do que isso mesmo. A gente fecha os olhos para o mundo da Terra e acorda para o mundo espiritual. Quem dera fosse assim para todos. Né? A gente sabe que não é assim para todos, né? Nem sempre acontece dessa forma. Você dorme e acorda lá, já estamos lá tudo bonitinho, né? Cada um na sua particularidade, mas esse é o caminho, independente, invariavelmente, essa é a condição do homem, né? Chegar na pátria espiritual. Se ele vai se perder no meio ali, vai ficar rodando um pouco no umbral, vai ficar num estado de perturbação maior, outros menores, mas a ideia é realmente essa, viver em espírito para podermos passar por essa transformação, né? Ele fala transformação, sublime transformação e alegre despertar. É um aprendizado que a gente tem e isso não se perde com a morte. Fica gravados nos refolhos da alma e quando a gente tem essa nova oportunidade com a reencarnação, a gente já está mais preparado, a gente já está mais evoluído um pouco mais. E assim a gente chega, né? É cada vez um pouco mais. Essa é a condição humana, né? Crescer, evoluir, né? Para chegarmos aí, depois ir para casa, né? Que fala, chegarmos, evoluir e depois ir para casa, que é a pátria espiritual. Mas a reencarnação ainda é necessária, porque tem muito ainda para aprender. É um caminho difícil, não é? E é isso, gente, que eu tinha para dizer para vocês. Muito bom. E nada disso é possível se não tivermos amor para doar. Eu acho que isso é um fundamental nisso tudo, para viver em espírito. Saber doar em amor. Faz bem fazer bem, né, Selma? Ai, como faz. Muito bem mesmo. Muito bem. Obrigada pelo estudo, muito obrigada. Eu que agradeço a contribuição. É muito bom quando as pessoas debatem mesmo, que engrandece bastante. Né? Que possamos cultivar esses tesouros. tesouros. Acalma a gente também, né? Porque são todos nos unimos em torno do mesmo tema, então isso acalma também. Né? Muito bom. É bom. Que possamos, então, cultivar, né, esse tesouro dentro dos nossos corações, que é os tesouros imperecíveis, os tesouros do Espírito. Quero agradecer a Selminha pelo estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos. Sem vocês não tem estudo. E pedir a Ana para fazer a nossa prece de encerramento. Semana que vem é a Janete. Queria pedir para você fazer a prece nossa de encerramento para matar a saudade. Eu vou só comentar uma coisa, que uma vez eu vi uma reportagem falando sobre essas guerras que existem, né, que estão aí no mundo. Ele falou sobre um país que uma criança que nasceu há 6 anos passados ainda não conseguiu ver um dia de paz. Então, assim, e aí, a partir desse dia, eu botei tudo, em todos os dias, quando eu faço minha oração, eu coloco esses países que estão vivendo esse momento.
Eu quero botar aqui também para a gente, né, colocar eles no nosso pensamento, nas nossas orações, para que sejam apaziguados, né? Tem um São momento nossos de irmãos. paz. Exatamente. Vamos fechar os olhos e nos concentrar e agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. Nós possamos realmente colocar em prática, possamos realmente fazer o bem, sem olhar a quem, possamos colocar, Senhor, todas essas pessoas que passam por momentos de provação, às vezes de desespero, mas que elas possam receber o seu amparo, o seu carinho. Nossa Senhora, Mãe, cubra toda a humanidade com seu manto de amor, de paz, de luz, que possamos, Senhor, seguir caminhando sempre nos ensinamentos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos compartilhar essa mensagem para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem com Jesus. Paz profunda a todos.